Bom dia! Hoje nós vamos finalizar a lição 9 do livro A Prova Brasil, de língua portuguesa, sobre conto popular. Então, vamos abrir na página 66, número 7. Ouça com atenção a leitura de alguns diálogos do conto. Vamos ler junto com a professora. Ah, estou muito cansado, suspirou o cachorro. Ai, tenho tanta dor nas costas, gemeu o porco. E está na hora do almoço, não posso, respondeu o pato. Querida amiga, que cheiro maravilhoso, disseram em coro o cachorro, o porco e o pato. Então vocês querem um pedacinho? Perguntou a galinha ruiva enquanto cortava o bolo. Claro, claro que queremos, responderam com muita vontade. Agora, pinte o sinal de pontuação usado no início de cada parágrafo. Como se chama o sinal que você pintou? Então, no caso, vocês vão pintar esses tracinhos que estão no início dos parágrafos e ele se chama travessão, como nós já estudamos, travessão. O que esse sinal indica? Também já falamos sobre isso. Ele indica o início da fala de uma personagem, da história, no caso, né? Então, ele indica sempre, você sempre tem que colocar esse travessão antes de iniciar a fala da personagem. Por que esse sinal também aparece no final dos diálogos? Então, vocês podem perceber que no final de cada fala também tem outro tracinho. Olha, vamos ver a última fala aqui, ó. Claro, claro que queremos. Aí vem o tracinho e depois responderam com muita vontade. Então, esse tracinho é para separar a fala da personagem com a fala do narrador. Então, a personagem termina de falar, logo em seguida o narrador já fala, quem conta a história já fala, responderam com muita vontade. Então, é para separar a fala da personagem da do narrador. Em que circule os sinais de pontuação que aparecem no final dos diálogos. Então, se vocês observaram bem, os sinais que aparecem são dois. É o ponto de interrogação, que é esse azul, então circulem, e o ponto de exclamação, que é esse vermelho, também circulem. Em que tipo de frase esses sinais aparecem? O ponto azul, que é o de interrogação, que aparece no final das perguntas, aparece nas frases interrogativas, então é a primeira estrelinha. E o ponto de exclamação, que é o vermelhinho, ele aparece nas frases exclamativas, no final das frases exclamativas. Frases, então, é a última estrelinha. São frases que, para representar, para demonstrar bastante ânimo, bastante alegria, bastante entusiasmo, ou mesmo medo, ou um susto. Aí a gente usa essa pontuação. Página 67. 8. Ouça com atenção a leitura deste trecho. Quando os amigos sentiram o cheirinho delicioso do bolo. Quantas palavras há no trecho? Contem e anotem aí no quadradinho. E vamos conferir. Vamos lá. Primeira, quando, depois os, depois amigos, depois sentiram, depois o, depois cheirinho, depois delicioso, depois do e depois bolo. Quem contou 9 palavras acertou. Agora o quadradinho laranja. Pinte a última vogal da primeira palavra, lá da frase em azul. Então, a última vogal da primeira palavra é a letra O. Pinte a primeira vogal da segunda palavra. No caso, a segunda palavra é o os. Então, você tem que pintar também o O da palavra os. Agora, leia essas palavras sem fazer pausa entre elas. O que acontece com o som das letras que você pintou? Então, no caso, ó, quando os, lendo rápido, quando os. Então, elas, vocês podem perceber que elas se juntam e formam o som de uma só vogal. Então, parece que só tem uma letra O. Só que no caso são dois os, de quando e o outro do os. Quadrinho verde. Pinte a última consoante da segunda palavra. A última consoante da segunda palavra é o S de os. Depois, pinte a primeira vogal da terceira palavra. É o A de amigos. Leia essas palavras sem fazer pausa entre elas. O que acontece com o som das letras que você pintou? Então, vamos ler, ó. Os amigos. De novo, os amigos. Quem percebeu
prestou atenção, percebeu que o S lido junto com o A passou a ter o som da letra Z. Ó, os amigos, parece que tem um Z e não um S. Quadrinho roxo. Pinte a última consoante da quarta palavra. A quarta palavra é sentiram. Então, vocês vão pintar a letra M. Pinte a quinta palavra. A quinta palavra é o O, a letra O. Então, no caso, leia essas palavras sem fazer pausa entre elas. Você consegue ligar uma palavra a outra na leitura? Então, vamos ler, ó. Sentiram o. Sentiram o. Você consegue ligar uma palavra a outra na leitura? No caso, não, porque faz uma pausa, né? Ó, sentiram o. Porque o som nasal da letra M do final de sentiram faz com que a gente dê uma pausa antes de falar o O da outra palavra, tá bom? Agora 68. 9. Releia o conto popular silenciosamente. Então, vocês vão retornar lá na página 62 e 63 e vão ler novamente o conto para poder responder. O que a galinha ruiva pensou em fazer quando encontrou um grão de trigo? Lá no comecinho, no primeiro parágrafo, ela encontrou o grão de trigo. Então, o que ela pensou em fazer com esse grão de trigo? Escrevam aí, tá bem fácil. 10. Pinte somente os animais para quem a galinha ruiva pediu ajuda. Então, no caso, são 3 animais. Então, vocês vão pintar só os 3. 11. Os animais ajudaram a galinha? Sim ou não? Essa tá fácil. Por quê? Ligue. Então, vocês vão ligar a desculpa que o cachorro deu, a desculpa que o porco deu e a desculpa que o pato deu. Ligar a primeira coluna com a segunda. Página 69. Para finalizar. 12. O que a galinha fez? Complete as frases. Então, ela fala assim, eu sozinha, na parte vermelha, ó, plantei-o, colhi-o e debulhei-o. O que ela fez? Plantou, colheu e debulhou o quê? Debulhar é tirar os grãozinhos. Então, no caso, é o trigo. Então, no quadrinho vermelho, vocês escrevam trigo. Depois, eu sozinha, na parte azul. Eu sozinha preparei a... Então, com o trigo, ela preparou a farinha. E o último, eu sozinha, que é o quadrinho verde, fiz o... Com a farinha, ela fez o bolo. Acertou quem respondeu trigo, farinha e bolo. 13. A galinha ruiva deu um pedaço de bolo aos outros animais? Sim ou não? E por quê? Tá fácil de responder, né? Eles colaboraram com o serviço dela? Plantando, colhendo, debulhando, preparando a farinha e fazendo o bolo? Eles colaboraram, ajudaram ela no trabalho? Tá fácil de responder para quem prestou atenção na história. 14. Por que a palavra sozinha aparece destacada no conto? Então, no caso, lá no último parágrafo, que inclusive é o mesmo número da pergunta, que é o parágrafo 14, a palavra sozinha está em negrito, ela está bem destacada entre as outras. Então, por que ela aparece sozinha? Pensem um pouquinho. Vamos pensar juntos. Ela foi destacada a palavra sozinha porque ela está falando com mais ênfase, mais alto, ela está nervosa, ela está querendo mostrar que ela realizou as tarefas sem a ajuda de ninguém. Então, ela quis demonstrar bastante... demonstrar que ela foi capaz de fazer tudo aquilo sozinha, que não precisou da ajuda de ninguém, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.